Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e finalizaremos a obra Canino Branco, analisando os capítulos 22, 23, 24 e 25, certo? Bom, então vamos lá? Peguem o livro de vocês e abram na página 227 para que nós começar a analisar o capítulo 22, As Terras do Sul. Neste capítulo, nós iremos ver a chegada de Canino Branco, certo? Às Terras do Sul. E ele se vê intrigado com aquele novo lugar, com muitas pessoas, tecnologias, prédios, bondes, certo? Então ele irá ficar deslumbrado com tudo que irá presenciar. Mas isso também irá lhe deixar um pouco atordoado e confuso, certo? Por quê? Porque ele estava acostumado em um local diferente desse que ele está agora, certo? Mas vocês verão que isso não será um problema, porque ele está acostumado o quê? A se adaptar aos lugares, assim como aos seus donos. Lembrando que ele teve dois donos antes de Scott, certo? Além disso, nesse capítulo, vocês verão que ele irá se deparar com Collie. Collie é um cão pastor, certo? E eles têm muitas desavenças. No entanto, vocês vão perceber que Canino Branco não irá avançar, não irá atacá-la, porque por ela ser uma fêmea, certo? Então ele tem uma nova sensação. Todos os outros contatos que ele teve foram com machos, certo? E agora ele tem contato com uma fêmea e isso faz com que ele se sinta diferente, certo? E ele passa a ter disputas amistosas com Collie. O que isso quer dizer? Eles passam a ter brigas que não são as mesmas brigas que ele tinha, por exemplo, com o Lip Lip, certo? Então, aqui ele tem uma relação que não é harmoniosa, mas também não é de inimizade, certo? Então, seria de implicância. Podemos pôr assim, de implicância. E vocês vão perceber também que o Canino Branco ele irá ter o respeito, certo? Pelo menos irá ter um olhar diferente pelo pai de Scott, certo? O pai de Scott é o juiz Scott, certo? E o filho dele irá advertir sobre a força de Canino Branco, porque o pai dele sugere que deixe ele com os demais cães e briguem, certo? Mas nós sabemos que Canino Branco ele não é um cão comum, certo? Ele já foi um lutador, então ele não irá brigar de uma forma amistosa como os outros cães podem se estranhar ou brigar, certo? Então pode ser perigoso e Scott irá advertir o pai com relação a isso. Vamos ler a página 274 sobre isto. Vamos lá então. Todos os deuses começaram a subir os degraus para entrar em casa. Canino Branco seguia grudado nos calcanhares do dono. Dick na varanda rosnou e Canino Branco nos degraus rosnou e arrepiou o pelo em resposta. Dick é um dos animais também que moram nessa casa, assim como Collie, certo? É um dos cães. E Canino Branco também tem uma desavença com Dick. Mas vocês irão perceber que Dick ele não tem o propósito de perseguir Canino Branco como Collie tem. Leve Collie para dentro e deixe esses dois brigarem, sugeriu o pai de Scott. Depois disso serão amigos. Pena que Canino Branco só poderá demonstrar sua amizade no funeral, riu o dono. O velho Scott olhou incrédulo, primeiro para Canino Branco, depois para Dick e finalmente para o filho. Quer dizer que... O Idon concordou com a cabeça. Quero dizer exatamente isso. Você terá um Dick morto em menos de 1 minuto. 2 minutos no máximo. Virou-se para Canino Branco. Venha, senhor lobo. É você que deve entrar. Canino Branco subiu tenso os degraus e atravessou a varanda, com o rabo em pé, mantendo os olhos em Dick para evitar um ataque lateral.
e ao mesmo tempo preparado para qualquer manifestação feroz do desconhecido, que podia aguardá-lo dentro da casa. Bom, então aqui nós vemos que o canino branco, ele permanece com o seu temperamento de desconfiança com relação aos outros cães que tentam se aproximar dele, mas percebam que não mas que essa desconfiança é devido a tudo que ele já passou, mas vocês perceberão que ele irá mudar de comportamento, certo? E no capítulo 23, os domínios do Deus, nós iremos conhecer a moradia a propriedade do pai de Scott, do Idon Scott, seria o sobrenome dele, Scott, certo? O juiz Scott, que é chamada Sierra Vista, certo? Então, nós veremos aqui a vida de Canino Branco neste novo lugar e a relação de estranheza entre ele e a Collie, que permanece lhe perseguindo, certo? E causando um desconforto, certo? E vocês também vão perceber que Scott e Canino Branco terão uma relação íntima maior, certo? Eles terão uma conexão maior. Cada vez mais Canino Branco ele vai se aperfeiçoando, se adaptando ao dono, de forma que ele ouve e assimila, ele percebe e assimila tudo que está ensinado, tudo que é ensinado a ele. E ele irá passar por uma situação que irá aprender sobre uma lei. O Scott deixa Canino Branco junto a várias galinhas, porque ele atacou uma galinha, então para que ele aprenda a não atacar mais as galinhas, ele deixa ele sozinho com várias galinhas e faz uma aposta com o pai. Ao final, eles percebem que Canino Branco compreendeu perfeitamente a lição, certo? De que ele não deveria atacar as galinhas. E dessa forma, eles percebem que Canino Branco é um animal muito esperto, certo? E de que ele entende e compreende perfeitamente o que eles estão falando, dizendo e do que eles gostam e não gostam, certo? Vamos ler o final do capítulo, começando pela página 245, o segundo parágrafo, o último parágrafo da página. Outra experiência semelhante aconteceu no caminho para a cidade. Perto de um bar no cruzamento da estrada, 3 cães costumavam correr atrás dele quando passava por ali. Diante de sua técnica de luta mortal, o dono nunca deixou de lembrar Canino Branco sobre a lei de não lutar. Assim, tendo aprendido a lição, Canino Branco passava por dificuldades sempre que atravessava aquele cruzamento. Depois da primeira investida, seu rosnado mantinha os perseguidores à distância, mas estes insistiam por um longo trecho, latindo e o provocando. Isso aconteceu por algum tempo e os homens do bar chegavam a incitar os cães a atacar Canino Branco. Um dia instigaram os cães de forma escancarada. O dono parou o coche. Pode ir, falou para Canino Branco. Mas Canino Branco não podia acreditar. Olhou para o dono e para os cães. Então olhou de volta para o dono, ansioso à espera de uma confirmação. O dono concordou com a cabeça. Pode pegá-los, meu velho. Faça picadinho deles. Canino Branco não hesitou nem um pouco. Virou-se e saltou em silêncio entre os inimigos. Os 3 o encararam. Houve muitos rosnados e grunhidos, dentes batendo e pelos eriçados. A poeira da estrada subiu e emoldurou a batalha. Mas após alguns minutos, 2 cães estrebuchavam no chão e o terceiro fugia desabalado. Este pulou uma vala, passou por uma cerca e fugiu por um campo. Canino Branco seguiu, deslizando com a suavidade e a velocidade de um lobo. Sem fazer barulho, alcançou no meio do campo e acabou com o cão. Com essa tripla matança, terminaram seus problemas com os outros cães. A notícia se espalhou pelo vale e as pessoas viram que deviam tomar cuidado para que seus cães não molestassem o lobo lutador. Então, dessa forma, o Canino Branco ele ganha a atenção e o respeito das pessoas, certo? E percebam como o dono dele é sensato a não deixar ele lutar, mas que no momento que é preciso,
certo? Para que ele possa se defender, ele deixa que ele faça isso, certo? E também é importante lembrar que canino branco, ele não é um cão normal, certo? Ele é metade lobo, metade cão. Então, ele é maior do que os demais cães e ele tem habilidades que são diferentes também dos outros cães. Então, isso pode ser um pouco aterrorizante, certo? É algo gritante e é ruim para os cães, certo? Os cães que tentam desestabilizá-lo ou interferir ali no seu caminho, no seu percurso, certo? Bom, e no capítulo 24, chamado da espécie, nós iremos ver uma recapitulação de canino branco, certo? O narrador, ao início do capítulo, ele irá fazer uma breve recapitulação da vida de canino branco, das pessoas por quem ele passou, o que ele passou, certo? Até ao presente. E ele irá também mostrar que canino branco continua tendo uma relação conflituosa com o Collie, mas que terá um rumo diferente, certo? E ele irá continuar aprendendo com o seu dono, Scott, e a se tornar menos agressivo e mais amoroso, mas não quer dizer que ele irá ser de total aberto, certo? Mas que seja menos desconfiado, menos agressivo, que não ataque logo, certo? Mas que aguarde, que espere. E acontece uma situação em que irá ilustrar essa questão da lealdade de canino branco para com Scott. Página 250. O dono saía a cavalo com frequência e acompanhá-lo era um dos principais deveres de canino branco. Nas terras do norte, já havia demonstrado sua lealdade puxando os trenós, mas não havia trenós nas terras do sul. Nem os cães carregavam carga. Assim demonstrava sua lealdade correndo com o cavalo do dono. O mais longo dia nunca esgotava canino branco. Marchava como um lobo suave, incansável e eficiente, e ao final de 80 quilômetros era capaz de correr feliz à frente do cavalo. Foi em torno das cavalgadas que Canino Branco alcançou mais uma forma de expressão, notável porque a utilizou apenas 2 vezes em toda sua vida. A primeira vez aconteceu quando o dono tentava ensinar um fogoso puro-sangue como abrir e fechar portões sem que o cavaleiro precisasse desmontar. Todas as vezes em que aproximava o cavalo do portão para tentar abri-lo, este se assustava, empinando e disparando para longe. O cavalo ia ficando cada vez mais nervoso e excitado, e quando empinava, o dono o golpeava com as esporas, obrigando-o a colocar as patas dianteiras no chão. E com isso ele começava a dar coices com as traseiras. Canino Branco assistia a tudo, cada vez mais ansioso, até que não conseguiu mais se conter. Saltou na frente do cavalo e latiu selvagemmente. Ainda que tenha tentado latir depois disso, e o dono o incentivasse, só conseguiu mais uma vez e não foi na presença do dono. Durante um galope pelo pasto, uma lebre que surgiu de repente, bem debaixo das patas do cavalo, causou uma guinada violenta, um tropeção, uma queda ao chão e uma perna quebrada no dono. Canino Branco pulou na garganta do cavalo agressor, mas logo foi censurado pelo grito do dono. Para casa, vá para casa, o dono ordenou quando sentiu a gravidade da contusão. Aqui o Canino Branco vai ajudar o dono dele, indo até a casa e chamando a atenção de todos para que possam ir ao encontro de Scott, que está machucado, certo? E todos irão primeiro sentir temor e depois entenderão que Canino Branco ele tem algo, ele tem uma mensagem, ou seja, que ele está ali, o que ele está fazendo, latindo, chamando a atenção, é porque ele quer que sigam ele e eles vão encontrar o dono dele, certo? O Scott no chão, machucado. E ao final nós iremos perceber que Canino Branco e Collie, eles terão uma relação diferente. Será a mesma relação que Caolho teve com Kish, certo?
Então aqui o Canino Branco ele vai começar a formar uma família, certo? E começa a ter um novo rumo à sua história, seu destino. Bom, e neste último capítulo, capítulo 25, nós iremos ver a história de Jin Hao, certo? O narrador irá nos contextualizar falando um pouco sobre este homem que é um prisioneiro bastante perigoso e agressivo e que foi condenado por Scott, certo? A questão dessa situação é que este condenamento, ou seja, este último crime é posto injustamente para Jin Hao. Por quê? Porque ele não cometeu esse crime. Mas como ele já ele já havia cometido outros crimes e delitos, o pai de Scott acabou condenando, certo? Deu a sua sentença. E então ele diz que irá se vingar. E a partir de então nós iremos ver a fuga de Jin Hao, ele irá fugir da cadeia e irá partir para a casa de Scott a fim de se vingar, certo? Do juiz. E Canino Branco irá salvar a família lutando contra Jin Hao. No entanto, o Canino Branco acaba gravemente ferido e deve passar por cirurgia. Depois de muito sofrer, ele consegue sobreviver à cirurgia, aos traumas, certo? Aos machucados. E durante a recuperação, o Canino Branco ele relembra tudo que ele já passou, os donos antigos, a situação que ele passava na floresta, as perseguições, sobre Kishi. E ao final nós percebemos que Collie teve bebês que são filhotes de Canino Branco. E finalmente nós percebemos que ele tem um final feliz, certo? Ele envelhece de forma feliz, em uma família feliz, com pessoas que cuidam dele, que são compreensíveis e amorosas. E dessa forma nós finalizamos a obra Canino Branco. Bom, e para finalizarmos a nossa aula, proponho a vocês a seguinte atividade. Comente sobre a trajetória de Canino Branco e os acontecimentos que o fizeram mudar, certo? Então, vocês irão falar sobre tudo o que aconteceu até agora, ou seja, até o final do livro com o Canino Branco, e como isso foi determinante para a sua mudança, como isso o fez mudar, como ele mudou até aqui, certo? Bom, então aqui nós finalizamos a nossa aula, finalizamos a obra, certo? E proponho aí a vocês a atividade, espero que tenham entendido e até a próxima aula.